Senhor Jesus, queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o Lucas e hoje nós vamos estar falando de um assunto muito legal e muito pouco conhecido, na verdade, por isso acaba até se tornando um assunto um pouco polêmico, que é a respeito da sensibilidade ao poder de Deus. Algumas pessoas que recebem o poder de Deus, que entram em contato com o poder de Deus, elas caem, as outras rodam, as outras tremem, outras não acontecem nada, né? E hoje o foco desse vídeo é exatamente mais voltado para esse assunto e principalmente para as pessoas que não sentem nada ou os que sentem muito, tá bom? Então é isso aí, eu espero que seja edificante para a sua vida. Antes de começar esse vídeo, agradecendo aos queridos irmãos que entram em contato, que ligam, né? Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de orar pelos irmãos, né, por telefone e compartilhar da unção que o Senhor ele nos confiou. Fico muito feliz de orar por pessoas e elas falarem em línguas pela primeira vez, mesmo por telefone, isso é possível. E eu fico muito feliz, né, de orar, compartilhando os dons, compartilhando aquilo que o Senhor já nos concedeu, né, e ouvir os relatos dos irmãos. Queria agradecer também aos irmãos que nos mandam, né, os relatos depois de, poxa, depois da oração as curas começaram a acontecer, né, eu oro por pessoas, dores de coluna vão embora, colunas são endireitadas, dores de cabeça vão embora, dores no corpo e diversas outras curas, né? A gente fica muito feliz desses testemunhos, de também irmãos que oram, né? Outras pessoas recebem também do poder de Deus, outras pessoas recebem do poder do Espírito Santo. E eu fico muito feliz de estar podendo fazer isso pelos irmãos, né? Estar orando individualmente com cada um por telefone. E isso é muito maravilhoso. Eu amo demais, então gostaria de começar esse vídeo agradecendo, né, aos queridos irmãos que desejam receber, né, a oração, desejam receber a transferência, o compartilhamento do poder, né, do Senhor, de acordo o Senhor ele nos mostra na palavra de Deus, né, que é de uma pessoa para outra. Então, gostaria também de falar para os irmãos, se você tem interesse, né, se você, poxa, eu nunca falei em línguas, eu gostaria de receber um dom espiritual, gostaria de receber os dons de curar, né, que também Deus te confiou, gostaria de receber também. Não se intimide, né, irmão, não fique com medo, a gente vai, entre em contato comigo via WhatsApp. Agora nós estamos dia 8 de outubro de 2018 e eu tô com um probleminha no meu telefone, ele quebrou, né? Não sei o que aconteceu com ele, mas eu não tô conseguindo receber chamadas pelo chip. Mas via WhatsApp eu consigo sim, então a gente marca um horário e veio de falar certinho no WhatsApp, que eu quero muito, né, poder estar sendo útil aí na sua vida, para poder orar por você, compartilhando de tudo que o Senhor já nos confiou. E também, se você deseja falar em línguas, nunca recebeu o batismo com fogo, o batismo com poder, eu gostaria de ser essa ferramenta na sua vida, tá bom? Então eu vou deixar aqui o contato no final do vídeo também, tá certo? Bom, eu peguei aqui alguns textos, tanto do Velho Testamento quanto da Nova Aliança, para a gente poder analisar isso daí e tirá-los da palavra de Deus, amém? Então vamos lá, vamos partir aqui. Eu não trouxe todos os versículos da Bíblia, tá, irmãos? Eu trouxe alguns momentos mais marcantes da história que são muito úteis, eu creio que é o suficiente para a gente ver aqui. Então vamos lá, o batismo de Saul, né? Se você quiser acompanhar em 1 Samuel 10, versículos 5 e 6. 1 Samuel capítulo 10, versículos 5 e 6. Então seguirás a Gibeá, isso aqui Samuel falando para Saul, né? Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Então, se você ler o versículo para frente, você vai ver que Deus, tudo aquilo aconteceu no mesmo dia. Amém? Então, com Saul aconteceram manifestações. Ele profetizou e foi mudado em uma outra pessoa, e tudo ali a gente já sabe. Beleza. Vamos para o batismo de Davi, quando Davi também recebeu o Espírito Santo. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito se apossou de Davi. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Amém? Aqui mostra isso aqui, não relata que houve nenhuma manifestação. Vamos para quando Jesus recebeu o Espírito Santo? Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo:
Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, com Jesus também não aconteceu nenhuma manifestação visível. Amém? Vamos agora para quando a igreja em Samaria recebeu aqui o batismo com fogo através dos apóstolos. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. E aí vai. Ou seja, aqui aconteceu uma manifestação. Amém? Fala que o Simão viu com os olhos, né? Simão era aquele mágico lá. Então ele viu que acontecia algo quando eles recebiam, né? Quando os apóstolos impunham as mãos. Então ele viu, ó, vendo porém Simão. Então Simão ele viu, ele presenciou e manifestações ali aconteciam. Amém? É o batismo de Paulo. Então Ananias foi, né? Paulo, depois que ele teve a experiência com Jesus. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Amém? Aqui esse batismo, tudo leva para que seja um batismo nas águas, tá, irmãos? Porque no momento que Ananias impôs as mãos, já aconteceu o batismo com o Espírito Santo, já aconteceu o batismo com fogo, tá certo? Então, Paulo aqui, pelo texto bíblico, não manifestou nenhuma reação. O que fala apenas é que Paulo, ele caíram as escamas dos seus olhos e ele passou a enxergar novamente. E aí, mas no batismo com fogo, no revestimento de poder, não relata que nenhuma manifestação com Paulo, tá bom? Então vamos lá. Quando Pedro ele foi para a casa de Cornélio, o Espírito Santo falou para ele ir, olha só o que aconteceu. Quando a casa de Cornélio, que eram gentios, eles receberam. Vamos lá. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, quando o Espírito Santo desceu sobre eles aqui, eles manifestaram alguma coisa. Vamos ver aqui agora, quando Paulo orou por alguns discípulos em Éfeso. Vamos lá. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Aleluia! Então, irmãos, dá para a gente perceber aqui por esses textos o quê? Que ora acontecia, ora não aconteciam manifestações, né? E eu perguntei assim para o Senhor: Senhor, por que com alguns acontecem, com outros não acontece, né? E então eu fui lá para 1 Coríntios 12, aonde a palavra de Deus vai falar sobre os dons espirituais. 12:4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Presta atenção nesse próximo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Amém? Então, o fim
proveitoso. A manifestação e o fim são as duas palavras-chave desse versículo. Amém, irmãos? Então, o que é a manifestação do Espírito? Não é apenas os dons espirituais. A manifestação do Espírito é toda manifestação do Espírito Santo, né? Seja a manifestação do seu poder no corpo físico da pessoa, quando a pessoa ela cai no chão, ou ela não cai, ou ela treme, ou ela não treme, ou ela sente algo no seu corpo, sente as vistas turvas, ou sente isso, ou sente aquilo, é uma manifestação espiritual. Amém? E visando um fim, um objetivo proveitoso. Amém? Então, eu parei para receber isso aqui. Quando a gente fala em realização aqui dos serviços, a diversidade nas realizações, a diversidade, igual ele fala aqui, a diversidade nos serviços e nas realizações. Isso está relacionado com o quê? Com o propósito de Deus para a sua vida. Entendeu? Porque o Senhor fala aqui, ó, que o Senhor, ele concede, né, os 5 ministérios. Quais são os cinco ministérios? O apóstolo, o profeta, o mestre, o pastor e o evangelista. São os 5 ministérios aí, tá bom? Então, se você for observar a cada ministério, você vai ver uma sensibilidade espiritual diferente em cada um. Você vai observar isso daí. Cada ministério, você pode perceber o seguinte, que foi isso que o Senhor me falou. Por que uns são mais sensíveis do que outros? Por que uns sentem mais, outros não sentem tanto assim? Porque a manifestação, a realização, a manifestação do Espírito Santo, ela está relacionada com as realizações, os serviços que Deus tem para cada um, dentro do seu próprio ministério. Então, para perceber o seguinte, ó. Se você for conhecer pessoas que são profetas, as pessoas que são profetas, por exemplo, no caso de Daniel, você vê que Daniel, na palavra de Deus, todas as vezes que ele tinha entrava em contato com o anjo do Senhor, o que acontecia com ele? Ele não suportava o peso do corpo e vinha a cair no chão. Amém? Por quê? Porque ele era profeta. Os profetas têm uma sensibilidade espiritual extraordinária. Eles têm uma sensibilidade espiritual muito intensa, né? Por conta do ministério profético. O profeta, ele precisa dessa sensibilidade, porque o profeta, ele está relacionado com todo o ambiente espiritual. As coisas estão acontecendo no governo, está acontecendo na vida de alguém, está acontecendo na família dele, está acontecendo com os filhos dele, e o profeta, ele sabe tudo isso. Então o profeta, ele é muito ligado com o espiritual mesmo, entendeu? A ponto de vivenciar arrebatamentos, a ponto de N coisas espirituais que para eles são mais fortes. Por exemplo, ver anjos, ver demônios, tudo isso. E algumas pessoas falam assim, mas por que eu não vejo anjo? Eu queria tanto ver anjo, eu queria tanto ver isso, eu queria tanto ver aquilo, né? E as pessoas ficam, tipo assim, às vezes invejando demais os profetas, né? E glória a Deus pela vida dos profetas. Mas a sensibilidade está relacionada com o seu chamado em Deus. Então, se você é profeta, você provavelmente vai sentir muitas manifestações espirituais. Quando alguém ora por você, você cai logo no chão, não suporta o peso do poder de Deus sobre você, você treme, você sente correntes elétricas passando por dentro de você, porque o profeta, ele tem essa sensibilidade maior. Amém? Outros ministérios que também têm maior sensibilidade, mas você vai ver que vai decrescendo essa sensibilidade espiritual, conforme também vai, mas também é muito variado, tá, irmãos? Mas eu estou fazendo aqui uma perspectiva de acordo com o Senhor foi me falando e eu fui observando. Por exemplo, os pastores também sentem, eles sentem também muita sensibilidade espiritual, mas não chega nem perto dos profetas. Também os profetas sentem muito, os pastores sentem, caem no chão, tal, mas pode observar na vida dos pastores. Quando os pastores da sua igreja, eles recebem ali, eles recebem, pode até cair no chão, tá? Alguns caem, outros não caem, mas é aquela coisa mais moderada, não é aquela coisa de se tremer extraordinariamente, choque elétrico, corrente e arrebatamento, não acontece tanto assim com pastores, amém? Assim também como os evangelistas são mais tranquilos também, recebem o poder de Deus e tal, mas não é aquela coisa muito expressiva também. Com os mestres, a coisa é mais complicada um pouquinho, né? Que, por exemplo, no meu caso, o Senhor nos chamou para o ensino, né? No caso de mestre, no sentido de ensinar mesmo, tá bom? Então,
O caso dos mestres, eles são muito menos sensíveis ao poder espiritual, ao mundo espiritual. Eles são muito menos sensíveis à manifestação. Por quê? Visando um fim proveitoso. Porque se você for parar para observar, os profetas, eles são bem chapados mesmo na presença de Deus. Mas você vai ver que se você começa a explicar muito a palavra de Deus para eles, é que logo eles ficam enfadados, né? Tipo assim, ah não, amém, irmão, eu creio nisso aí, eu creio, glória a Deus, amém, né? Vamos partir para oração, vamos partir para o espiritual, o poder de Deus, a manifestação e tal e tal. Se você começa a explicar demais a palavra para eles logo ficam agoniados, né? Por quê? Porque eles já creem, para eles tudo é muito fácil, é simples, amém, irmão, tá escrito, glória a Deus, vamos embora. Mas os mestres não. Os mestres são chamados por Deus para esclarecer, para ensinar. Amém? E nisso precisa de quê? As pessoas são mais intelectuais. Os mestres, eles são mais intelectuais. Quanto os profetas não, eles já são mais espirituais mesmo, né? Se você até vê, eles são mais avoados, assim, você vê que quando o profeta ministra na igreja, ele não pega assim a palavra, então, irmãos, vamos aprender aqui agora o que o Senhor quis falar nisso aqui. Não, eles começam a profetizar isso, que Deus vai te abençoar, não sei o que, isso vai acontecer, começa a liberar decretos, começa a liberar destinos e tal, então o profeta é mais intenso nisso daí. Né? Tá acontecendo isso na tua vida, mas Deus vai consertar isso, aquilo e tal. Eles não vão muito profundo na palavra de Deus. Já os mestres são o contrário. O mestre, ele não tem toda essa sensibilidade espiritual ali. Por exemplo, o que acontece comigo? Eu posso profetizar pelo dom da profecia que o Senhor me concedeu, mas não é todo o tempo que acontece isso comigo. De vez em quando acontece. O mais normal é eu estar recebendo revelações da palavra de Deus o tempo todo. Isso aí acontece muito comigo, lavando louça, dirigindo, limpando a casa, né, fazendo várias coisas, acontece isso daí, amém? Ou até mesmo quando eu estou ensinando, falando com algum irmão no telefone, Deus começa a me ensinar coisas através das coisas que eu mesmo falo, isso é muito legal. Então os mestres eles são mais cabeção mesmo, entendeu? São mais intelectuais no sentido do espiritual, da palavra de Deus mesmo, amém? E aí, por conta disso, a sensibilidade espiritual é menor, para que ele não seja muito avoado e vá buscar as coisas na palavra de Deus. Amém? A profundidade na palavra para poder extrair dali a vida e ensinar, ministrar as doutrinas que o Senhor nos ensinou aqui na palavra. Então, irmãos, o que acontece muito na igreja hoje, né? Eu participei, né, de alguns cultos e tal, no qual a gente estava ministrando, e muitas pessoas falam assim, poxa, fulano de tal já recebeu várias vezes oração, né, mas parece que tem um coração duro, a pessoa nunca caiu, né, a pessoa nunca tremeu, a pessoa nunca isso, a pessoa nunca aquilo, sabe? Porque a pessoa não manifestou nada visível, geralmente as pessoas ficam julgando a pessoa. Né? Mas não é uma questão voluntária, sabe, irmãos? Às vezes sim, às vezes a pessoa não quer mesmo receber ali, acha estranho e tudo mais, o mover de Deus e tal, ainda não tem conhecimento para poder abrir o coração e aceitar. Mas às vezes não, às vezes a pessoa quer, no meu caso, por exemplo, eu estava faminto, desesperado e tal, queria receber, queria cair no chão, queria sentir tudo e tudo mais, mas não aconteceu comigo. Por quê? Por causa do fim proveitoso, por causa do chamado do Senhor. E eu vim entender isso daí, amém? Aí as pessoas ficam muito julgando umas às outras, né, irmãos? E daí o que acontece? É por conta disso aí que acontecem as diásporas nas igrejas, né? Por falta do conhecimento, por falta do discernimento, por falta da aceitação, também por falta de entender que o corpo de Cristo é um corpo, um precisa do outro, né? O que geralmente acontece? Quando a igreja se divide, o profeta é totalmente a favor... geralmente os profetas eles fundam as igrejas pentecostais, né? Então é profecia o tempo todo, culto profecia, tudo mais, todo culto é profecia ali, às vezes tem um culto de libertação e tal, e o culto é sempre envolto naquilo ali, né? Mas falta o quê? O ensino da palavra, né? Tem tudo aquilo ali, mas falta a direção. Falta o caminho para trilhar. O que precisamos fazer como igreja? Precisamos fazer isso, aquilo. O Senhor ensinar, trazer discernimento à luz da palavra de Deus sobre vários assuntos. Né? Então aí, o que acontece? O profeta, sem o mestre junto, caminhando junto, acontece o quê? Muitas heresias, doutrinas heréticas vão acontecendo dentro da igreja. Por quê? Por conta de experiências individuais, que são maravilhosas, magníficas, vão se tornando doutrinas dentro da igreja. Né?
Mas aquilo às vezes é uma experiência pessoal da pessoa, né? Mas não uma doutrina como acontece no caso do batismo com fogo. Muita gente fala assim, não, irmãos, você vai sentir isso, sua língua vai embolar, você vai sentir sua língua adormecer, você vai sentir que tem um calor sobre você, você vai ouvir trombeta. A gente está vendo que são manifestações espirituais incríveis. Então, não estou dizendo que isso não pode acontecer. Pode acontecer, mas vai acontecer geralmente com profetas. Amém? E aí, profetas que vivem esse alto nível, né? Geralmente eles são, como a palavra de Deus fala, né? Os membros mais vistosos, assim, por assim dizer, né? Os profetas em primeiro lugar. Por quê? Porque eles realmente têm uma ligação espiritual muito forte, né? Então, rapidamente eles crescem, assim, eles são colocados nos púlpitos e tudo mais por conta de toda essa vivência com Deus, experiências incríveis. E acabam que colocam suas experiências como doutrina. E isso daí está errado, né? E daí onde nascem muitas heresias, né? Muitas heresias mesmo dentro da igreja e tudo mais. Por outro lado, o que é que acontece? Os mestres sem os profetas se tornam igrejas religiosas. Apenas religião. Né? Ler aqui a palavra de Deus, não, irmão, já temos isso, já vivenciamos isso, não, isso aqui, amém, é assim e tudo mais, e só aquele ensino, aquela coisa maçante, vamos estudar e não sei o que, estudar a palavra, e nada de realidade espiritual, né? Então vira o quê? Vira religião. Irmãos, então, vamos parar com isso, né, irmãos? Vamos aprender a entender que o corpo, né, de Cristo, cada um com a sua função, cada um com as suas características, cada um com o objetivo que o Senhor ele tem colocado para cada um. Amém? Então, assim, eu me frustrei bastante, né, com essa relação de sentir ou não sentir, até o momento que eu fui na palavra de Deus e vi, né, que não era sempre um padrão, né? Nem sempre acontecia, né, da mesma maneira, né, como as pessoas ficam pregando, né? Só recebe se for dessa forma, se sentir isso, se cair e tudo mais, né? Parei eu nunca fiz isso, né, mas aconselhar as pessoas a parar de julgar, né, o outro porque um cai, o outro não cai, isso acontece com um, não acontece com o outro, o outro não é faminto, é falta de fome, é não sei o que, tá em pecado, é não sei o que. Então, irmãos, parar com isso, sabe? A manifestação é dada visando um fim. O objetivo é proveitoso. Amém? A manifestação é maravilhosa para quem vive, mas ela não é o objetivo, ela não é o fim. Amém? Eu amo as manifestações, eu amo ministrar, amo ouvir, né, o que os profetas falam, como eles sentem e tudo mais. Eu sinto também, né? Quando eu me encho do poder de Deus, né? Todas as vezes quando eu falo com os irmãos, eu sinto o poder de Deus sair de mim e ir para os irmãos. Eu sinto isso aí, é maravilhoso, amém? Mas assim, experiências de cair no chão e tudo mais, eu não senti, me magoei muito com isso e, à luz da palavra de Deus, eu vim a esclarecer isso daqui de acordo com o que o Senhor ele me ensinou, amém? Para também edificar a tua vida, né? Para a gente parar de se degladiar entre si, para a gente aprender a ser um corpo, né, de Cristo, cada um com as suas peculiaridades, de acordo com o Senhor ele nos chamou. Amém, irmãos? Agora, compartilhar com os irmãos uma coisa muito linda que acontece aqui, que é um padrão, que sempre acontece, né? Que é a questão de como eu faço para receber, né? Beleza, já entendi que nem sempre vai acontecer, né? De um cair, de outro não cair. Às vezes um sente mais forte, o outro não sente tão forte assim. Uns não sentem nada. Glória a Deus, isso aí eu entendi. Mas como eu faço para receber? Qual é a forma, o padrão que sempre acontece, todas as vezes, em todos esses versículos? Vamos refazer lá de novo o mesmo caminho dos mesmos versículos? Amém? Então vamos lá. Você vai ver que Saul, ele, no primeiro texto lá que eu falo, em 1 Samuel 10, 5 a 6, Saul ele passou perto de quê? De um grupo de profetas. Esse grupo de profetas estava o quê? Precedidos por saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estavam profetizando, né? Ou seja, eles estavam cheios do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Por que eu falo isso? Porque o apóstolo Paulo falou em Efésios: enchei-vos do Espírito Santo com salmos, hinos, cânticos espirituais, amém? E era exatamente o que eles estavam fazendo aqui, né? Se enchendo de Deus e estavam profetizando. Então, quando Saul teve contato com esse poder, que ele só passou perto dos profetas, ele só passou perto. Então, no momento que ele passou perto, esse poder contagioso e maravilhoso que é o poder de Deus, entrou em contato com ele. Quando ele entrou em contato com esse poder, ele
recebeu de uma maneira maravilhosa, e aí ele recebeu. Mas quem estava lá? Os profetas, e estavam como? Cheios do poder de Deus. Amém? Então Paulo recebeu, foi do vento, foi do alto sozinho? Não. Paulo recebeu porque os profetas, Saul recebeu porque os profetas estavam lá, cheios do Espírito Santo. Amém? Davi recebeu como? Através de Samuel. Samuel recebeu através de quem? Do Eli. E assim vai. O Senhor Jesus recebeu de quem? De João Batista, né? João Batista recebeu de quem? João Batista foi o último dos nazireus, tá, irmãos? O nazireu era uma classe específica que depois na nova aliança não houve mais nazireus, amém? Então ele veio cheio do Espírito Santo para que pudesse pegar o poder que estava sobre ele, que era o poder de Elias, que estava adormecido há muito tempo, né? A gente sabe que o poder de Deus ele pode sim adormecer, né? Que é o caso de 2 Timóteo 1,6, né? Paulo fala: Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. Ou seja, o dom estava em Timóteo, mas estava morto, amém? Estava adormecido, morto não, estava adormecido. Assim também o poder de Elias que estava sobre João Batista, por isso que João Batista fez toda aquela consagração para colocar esse poder em alto nível e compartilhar esse poder com o Senhor Jesus, né? Esse foi o objetivo de João Batista, né? Abrir os caminhos, endireitar as veredas, de elevar o poder, reavivar o poder e colocar sobre o Senhor Jesus. Amém? Então, olha lá. Logo saiu da água o Senhor Jesus, se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, né? Da mesma forma que aconteceu com Saul lá, o profeta, né, que era o João Batista, estava lá, né? E o profeta tocou em Jesus, né, no batismo nas águas. Então foi nesse momento, né? Por que não foi em outro momento? Por que não foi quando Jesus estava orando lá, jejuando? Porque a gente sabia que Jesus tinha uma vida de oração. Amém? Por que foi no exato momento que ele se encontrou com o único homem que carregava ali aquele poder na terra, né? Então não é coincidência, tá bom, irmãos? É um padrão que a Bíblia estabelece. Atos 8, 14 a 18, né? Da mesma forma, os apóstolos oraram pela cidade de Samaria, foram lá e impondo as mãos sobre as pessoas, eles recebiam, né? Olha lá, vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem as mãos dos apóstolos, era concedido o Espírito Santo. Da mesma forma, é um padrão, amém? Ananias, né? No caso do batismo de Paulo também, né? Acho que é Atos capítulo... Vamos ver aqui certinho. Lá em Atos 9, vai dizer aqui que Ananias foi lá orar pelo apóstolo Paulo. Amém? A mesma forma, né? Ananias fala assim, que o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então, da mesma forma, um padrão, Ananias orando aqui por Paulo. Da mesma forma, na casa de Cornélio, né? Pedro estava lá, ó, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre eles. Aqui às vezes dá a entender que o Espírito Santo veio... Não, irmãos. Da mesma forma que aconteceu com Saul, né? Ele estava passando perto dos profetas que estavam profetizando ali, e aí o poder de Deus veio sobre ele. Da mesma forma que Pedro estava lá na casa de Cornélio, e Pedro já tinha recebido. Amém? Então Pedro estava lá. Às vezes eu estou falando com as pessoas aqui no telefone e acontece muito de eu estar falando com a pessoa aqui e eu estou sentindo que o poder, quando eu falo, ele sai de mim, nas nossas palavras. Por isso que a palavra de Deus tem poder quando ela sai da nossa boca, né? Porque sai junto com o poder de Deus. Então, eu sinto que quando eu estou falando aqui, igual eu estou falando aqui no vídeo agora, eu sinto que quanto mais eu vou falando, mais o poder de Deus ele sai nas minhas palavras. Amém? Eu sinto isso. O poder de Deus ele sai de mim. E continuamente eu me encho desse poder. Então, enquanto a gente está falando aqui, às vezes teve umas semanas agora atrás que foi muito legal, né? Que uma irmã falou, poxa irmão, que legal, ela ligou para receber, né, a impartição, a transferência, o compartilhamento dos dons, né, que o Senhor confiou a nós para que ela recebesse também, foi muito legal. E a gente estava falando, e aí ela no final da oração, que a gente orou, tal, ela recebeu, sentiu algumas coisas, né, ela sentiu também o corpo dela esquentar e tal, foi muito legal. E aí ela compartilhou o seguinte, olha irmão, enquanto você estava falando, eu senti que o meu joelho foi curado, né? E eu tinha desde criança um problema na cartilagem do joelho e tal. E sempre que eu ficava em pé, tal, eu mexia, qualquer coisinha, meu joelho já doía bastante e tal. E daí, enquanto o irmão falava, a gente estava só conversando, ela foi curada. E eu nem tinha orado por ela ainda. Amém? Então isso é muito legal, né? Acontecia com Jesus também, né? Acontecia com os discípulos também, isso é muito legal.
Então, mas sempre acontece do mesmo jeito, né, irmãos? Da mesma forma que com Paulo em Éfeso, né? Ele orou por aqueles discípulos, ele orou, né? Por eles lá. E daí eles receberam o Espírito Santo aqui em Atos capítulo 19, né? Eles receberam através da imposição de mãos. E lá em 2 Timóteo 1,6 é muito claro, né? Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então sempre acontece do mesmo jeito, tá, irmãos? Então assim, glória a Deus pela luz da palavra de Deus, né? Se você é daqueles que sente, que você é mais do profético, que você sente, irmão, eu sinto tudo mais, né? Eu sinto minha vista ficar turva quando alguém ora por mim, quando eu recebo o poder de Deus, ou quando eu estou em oração, em adoração, e eu sinto tudo isso vir sobre mim. Então, maravilhoso, glória a Deus. Se você é daqueles que não sente tanto assim, não fique triste, irmão. Não fique triste com isso. Da mesma forma que você recebeu, provavelmente você também é mestre na palavra de Deus, né? Provavelmente, não estou afirmando com certeza, tá, irmão? Isso é muito variável. Mas provavelmente sim. Provavelmente você é mestre, né, da palavra do Senhor. Você recebe muito, né? Você gosta de ler a palavra, você gosta de procurar as pepitas na palavra do Senhor, você gosta de ensinar sobre a palavra de Deus, né, com a base da palavra de Deus, você é sempre muito preso na palavra de Deus, isso é maravilhoso. Então, não se preocupe se você não sente tanto assim, amém? Se você quiser receber do Senhor, não se preocupe se você sentir muito forte ou se você não sentir muito forte, tá, irmão? O importante é que você receba. De que forma? Através da imposição de mãos de uma pessoa para outra, né? Como nós temos feito aqui também via telefone, né? Acontece também da mesma forma, porque nós cremos que o objetivo de Deus é que, como ele fala, né? Dos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né? Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito e eles profetizarão. Amém? Obrigado por os irmãos terem assistido esse vídeo, tá bom? Eu espero que tenha sido esclarecedor diante da palavra de Deus, essa questão da sensibilidade espiritual, tá bom? E se os irmãos quiserem receber a oração, poxa, irmão, eu quero sim receber, eu quero receber do poder de Deus, eu quero receber esse compartilhamento do poder de Deus, eu quero receber os dons que o Senhor já confiou para o irmão, eu estarei aqui, irmãos, disponível, tá bom, para os irmãos, para compartilhar de coração, né? Pedindo ao Senhor, o Senhor da Seara, que Ele venha compartilhar com você o poder de Deus, que o Senhor venha compartilhar com você os dons espirituais. Ele quer te entregar isso, né? E muitas vezes a gente não recebe porque a gente não quer obedecer o padrão da palavra de Deus, que é de uma pessoa para outra, respeitando o princípio de igreja, amém? Então, entre em contato comigo via WhatsApp, se você desejar receber uma oração, amém? Vou deixar o nosso número aqui no final, e aí a gente entra em contato, a gente conversa via WhatsApp, e aí a gente marca um horário que seja, que a gente também tenha disponibilidade e você também tenha disponibilidade, tá bom? Fica com Deus, que o Senhor Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.